Graça e paz, irmãos. Hoje vamos dar início, né, a um novo estudo, o estudo, né, das cartas do Apocalipse às 7 igrejas. E para isso nós vamos fazer uma pequena introdução, não vamos entrar diretamente já na primeira carta, ou seja, a igreja em Éfeso, mas vamos falar um pouquinho, né, professor, sobre o primeiro capítulo, vamos dizer assim, do livro de Apocalipse, né? Como nós vamos falar das 7 cartas, e as 7 cartas estão no livro de Apocalipse, é necessário nós falarmos um pouco sobre Apocalipse. Eu entendo que o dia de hoje nós vamos nos dedicar ao livro de Apocalipse, principalmente o capítulo 1, que é uma preparação, e ele já fala das 7 cartas. Mas também gostaríamos de deixar para quem nos assiste, né, nesta manhã, que nós estamos, na verdade, iniciando uma série de estudos com 8, né? Oito tópicos, né? A gente vai começar hoje com uma visão geral, né, de Apocalipse e das 7 cartas. E aí, semana a semana, nós vamos igreja a igreja. Semana que vem nós teremos Éfeso, né? Depois Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, na mesma sequência que se encontra na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, né? Então, o nosso ponto de partida é que as 7 cartas se encontram no livro de Apocalipse. Mas eu acho importante nós falarmos um pouco até sobre o que Apocalipse não é, né, pastor? Sim. Eu tenho aqui, por exemplo, essa caixinha, né? O senhor não sabe o que tem aqui dentro, né? Mistério. Tem uma perninha aqui de fora. Mas eu vejo assim, quer dizer, imaginemos que o senhor não tivesse visto a perninha do meu óculos. Você pode dizer, eu não sei o que tem aí, Roberto. Sim. Mas não é um elefante, não é uma Bíblia, né? É tamanho normal. Quer dizer, eu não sei o que tem, mas eu também sei, quer dizer, algumas coisas eu tenho certeza que não estão aqui porque não cabem, né? Certo. Então acho que em relação ao Apocalipse, nós temos que primeiramente começar limpando aquela ideia, né, que as pessoas têm, né? Começando que Apocalipse significa morte, destruição. Tanto é que às vezes você vê na televisão, por exemplo, lá você vê um furacão nos Estados Unidos, aí o repórter fala assim, o que nós estamos vendo aqui é um cenário apocalíptico, né? Então quando fala cenário apocalíptico, você sabe que não vem coisa boa. Se você está ouvindo, você já imagina assim tudo destruído, né? Então, a visão que as pessoas têm é que Apocalipse é um livro que fala do fim do mundo, né? Que só fala de destruição, de morte, né? E eu vejo, pastor, que isso está muito ligado ao cinema, ao rádio, à televisão, à internet, né? Então, por exemplo, nós temos muitos filmes. Tem um filme que é famoso do final dos anos 70, chamado Apocalipse Now, que fala sobre a guerra do Vietnã. Então, ali é um cenário de devastação pela guerra, mas principalmente um cenário de devastação moral, né? A gente vê aqui que a forma que aqueles soldados estão se comportando, eles já estão assim, realmente muito degradados moralmente. Aí tem aí, por exemplo, filmes, séries de televisão, como por exemplo Walking Dead, que fala sobre o mundo após um vírus, né, que torna parte das pessoas zumbis. Temos Armagedon, que é aquele filme do Bruce Willis, que vem a um grande meteoro em direção à Terra, e aí vai, né? Temos o livro de Eli, que é o mais recente, né? Onde já é um mundo pós-apocalíptico também, né? E assim por diante. Então as pessoas, elas veem no cinema, no rádio e na televisão, né? Mas não é muito bem isto, né, que é Apocalipse. Então, para nós termos as 7 cartas, nós temos que saber um pouco de Apocalipse, e acho que o ponto de partida é esse. Esqueça filme, livro de ficção científica, o que o rádio disse, o que a televisão disse, né? E vamos nos concentrar naquilo que que a palavra ela nos traz, né, professor? Então, nesse estudo que nós iniciamos hoje, né, eu creio que assim, nós temos que fazer desaprender algumas coisas, alguns conceitos errados, né, e partimos realmente para a premissa. O que é o Apocalipse? À luz da própria palavra, à luz do próprio ensinamento do Espírito Santo, né? E tirar, né, algumas ideias erradas, que muitas vezes nos leva a nos afastarmos desse livro, e sendo que no início aqui fala assim que só por nós lermos e obedecermos nós já seremos bem-aventurados, ou seja, somos felizes. Eu creio que é isso que o inimigo não quer, né? Que nós venhamos a ler a palavra, principalmente o livro de Apocalipse, e obtermos essa satisfação em Cristo Jesus. É importante lembrar que o livro de Apocalipse, ele traz uma mensagem de esperança, porque foi escrito numa época em que a igreja era perseguida. Sim. João, que escreve o livro, estava na ilha de Patmos, desterrado lá. E eu selecionei aqui 3 versículos, então, para quebrar aquela ideia que Apocalipse só fala de
coisas, né? A pessoa já pensa no número 66, na besta do Apocalipse, no anticristo, no lago de fogo. Então, aqui 3 versículos, né, que nós temos aqui, então, para mostrar que Apocalipse traz uma mensagem de esperança para nós. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aquele como havia perdido com Adão, há uma promessa aqui que nós recuperaremos agora. Apocalipse 21, 4 diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E também, em Apocalipse 21, 21, um novo céu e uma nova terra. Então, há muitas... E sim, é a questão da esperança, e até poderemos acrescentar a essa lista dos versículos, professor. Logo no capítulo 1, versículo 17, o versículo vai falar algumas coisas, mas no finalzinho do capítulo 1, verso 17, Jesus fala assim: não temas, eu sou o primeiro e o fim, eu sou o começo e o fim. Primeiro e último aqui na minha. Eu sou o primeiro e o último, né? O alfa e o ômega. O alfa e ômega. Ou seja, do começo ao fim, Jesus é vencedor. Então, de onde então veio o temor? Então, o livro de Apocalipse veio a ser escrito justamente para trazer essa esperança, trazer essa alegria, mas infelizmente, como o senhor comentou no início, através dessas mídias, através de livros, através da própria conjectura humana, de pessoas muitas vezes que leram a palavra, mas não são comprometidos com a palavra, trouxeram esse aspecto negativo, para o livro de Apocalipse. Na verdade, o Apocalipse ele tem uma mescla de coisas, vamos dizer assim, de palavras de esperança e tragédias. Né? Sim. E eu vejo assim, as pessoas falam, mas afinal de contas, o que é? É esperança ou é desesperança? Né? Há um versículo aqui que eu acho que esclarece isso para nós. Está lá já no final do livro de Apocalipse, ele diz assim, olha aqui: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, quer dizer, depende do lado que você está. Hoje fala-se muito, você é de direita ou de esquerda? Eu acho que hoje nós temos que responder, olha, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou de Jesus. Se você está do lado de Jesus, se você é um servo de Deus, pode esperar as promessas de Apocalipse. Mas se você ainda está do outro lado, aí é bom colocar as barbas de molho, né, pastor? Sim, sim. Depende do lado que você está, né? Então, na verdade, eu entendo, assim, que o livro de Apocalipse ele é escrito justamente por isso. Haverá tempos difíceis, mas Jesus ele está no controle de todas as coisas. Ele é o alfa, ele é o ômega, então... Há esperança. Há esperança. E outra coisa, é um alerta para nós, porque foi escrito aqui, esse livro ele é escrito para as igrejas. Para que eles se mantenham fiéis ao Senhor em todos os momentos, mesmo naqueles que serão mais críticos, que virão realmente, porque o mundo jaz no maligno e só vai terminar essa questão da presença do mal no final, quando o Senhor prender realmente Satanás lá, enfim. Mas enquanto isso, então é um alerta para nós, olha, Jesus ele é tudo. Jesus ele é o começo, o meio e o fim, e nós precisamos ter esperança, mesmo diante das desesperanças que o mundo traz. Mas nós temos que reconhecer, pastor, que é um livro difícil, ou é um livro diferente. Eu, por exemplo, assim, a gente sabe que às vezes acontecem divisões dentro do cristianismo por causa de doutrinas. Eu não me lembro agora, assim, que uma igreja se dividiu porque um achava que o Cavaleiro do Apocalipse branco era uma coisa, outro achava que, aliás, Cavaleiro do Apocalipse, essa interpretação do que os cavaleiros varia muito, mas parece assim que ninguém está disposto a comprar uma briga por causa de uma interpretação de Apocalipse, reconhecendo que há uma dificuldade. Eu até encontrei o William Barclay aqui, selecionei, o senhor mandou um excelente material. O senhor mandou o material do William Barclay, do John MacArthur, excelente material, que eu digo, que eu complemento com o melhor material, que é a própria Bíblia. Que é a própria Bíblia. Então, o William Barclay diz assim sobre Apocalipse: Apocalipse tenta comunicar em termos humanos coisas que nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu,
e que nunca estiveram presentes nos corações e nas mentes dos homens. A literatura apocalíptica é o esforço por descrever o indescritível, dizer o inexprimível, pintar o que não pode reproduzir-se, porque não há modelo na experiência de ninguém. Sim. Então eu achei muito boas essas palavras de William Barclay, né, em relação ao livro, né? Porque assim, o que na verdade, até você falou, né, que é um livro difícil, complicado. Para você ter uma ideia, em 1500 e pouco, Martim Lutero, né, da Reforma e tal, ele não gostava do livro de Apocalipse. Ele não gostava de várias coisas. E coisas que ele gostava, né, pastor? Também, né? Tem coisas que ele gostava, deixa para um próximo, quando falamos da biografia de Lutero. Mas a ideia é interessante que, passados uns 23 anos, aí ele lendo, estudando, mesmo não gostando, né, ele foi lendo, foi estudando, ele viu a riqueza que era o livro de Apocalipse. Né, e aí então ele passou a entender um pouco mais, e aí então ele falou, não, é um livro realmente inspirado, porque ele achava que o livro nem era inspirado, né? Mas depois ele reconheceu a inspiração do Espírito Santo, enfim, em relação a esse texto, né, do Apocalipse. Se você pretende ler Apocalipse, se você me perguntar, né, por onde eu começo esse livro, eu tenho uma dica aqui, pastor. Comece no capítulo 1, no versículo 1, com a primeira palavra, que em algumas Bíblias está escrito Apocalipse e em outras Revelação. Revelação. Né? E aí, né, pastor, eu vejo que também, eu vejo assim, embora seja um livro assim, que tenha muitas figuras alegóricas, visões, eu vejo assim que em muitas porções nós temos que seguir a interpretação literal do texto. Por exemplo, o texto começa muito claro, começa com a palavra Revelação de Jesus Cristo. Aí a pergunta, de quem que é esse livro, afinal de contas? Nós sabemos que João escreveu, mas a revelação não é de João. Né? Então, é muito claro, quer dizer, isso aqui é uma coisa que não dá nem para discutir. Quem que é o autor do livro de Apocalipse? De onde que vem essa inspiração para que o autor escrevesse? Né? É muito claro. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, começa assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Sim, e também fica claro aqui para quem é a mensagem. Os destinatários, né? Os destinatários. Então, assim, realmente, né, professor, para a gente ler o Apocalipse, tem o contexto histórico, nós precisamos, né, entender que as 7 igrejas existiram, foram reais, enfim, tiveram o seu momento, mas também temos que ver essa questão da revelação. Da revelação. Pastor, essa palavra apocalipse, eu encontrei lá que no grego encontrei apocalipsis com K, né, e apocalipsis também com K. Isso, porque na verdade é uma palavra composta, né, apocalipse, né? Ela tem lá o início, né, que é apo, né, mais calipto, né? Então a junção delas trouxe a palavra apocalipse. Que o apo seria o quê, pastor? Apo. Tirar, arrancar, o véu, né? Tá. Apocalipse seria assim, tirar o véu. Tá. Só que é assim, professor, como o senhor usou aí, né, a expressão, né, essa ilustração aí, então é o seguinte, então vamos dizer assim, né? O que é a revelação? Então o Apocalipse é o seguinte, ele vai abrir, né? Então eu estou abrindo a caixinha e mostrando que é o óculos. Quer dizer, é como a revelação de amigo secreto, digamos assim. Isso. Vai revelar algo que ainda nós não sabemos. Mas que já existe. Entendeu? Ele já existe. Não é uma revelação de coisas, vamos dizer assim, místicas, futuristas, enfim. Não. A revelação, quer dizer, na verdade o Senhor está tirando... É como, né, você chega numa casa... o gordinho gosta disso, né? Tem um paninho em cima de uma coisa e fala assim, o que tem debaixo disso aí? E aí quando tira aquele paninho tem um biscoito lá, tem um bolo e coisa e tal, né? Então, isso é revelação, mas ele já existia. Sim. Então o Senhor está dizendo assim, olha, gente, o mundo está caótico, o mundo está assim, mas o meu projeto de vida, desde o Apocalipse, desde Gênesis até agora, continua. Os meus pensamentos, que são mais altos do que os vossos, continuam. Não importa o que aconteça neste mundo, não vai ofuscar o meu projeto de vida para vocês. Porque eu tenho um projeto de eternidade. Amém, amém. Muito bom.
Bom, então nós temos o significado de Apocalipse. Aí eu vejo assim, quer dizer, a interpretação literal é importante, mas a palavra no grego, quer dizer, fica claro, né? Que Apocalipse, então Apocalipse, isso é importante. Apocalipse não é fim do mundo, né? Ele pode incluir o fim do mundo, mas Apocalipse é algo maior, quer dizer, é uma revelação daquele que é o todo, que é o nosso Deus. Porque assim, então, para a gente entender, né, professor, haverá fim do mundo? Sim, haverá um fim do mundo. Nós aqui acreditamos na Bíblia, haverá o fim do mundo. Haverá morte? Haverá morte. Haverá fome? Haverá fome. Só que é o seguinte, isso é o prelúdio do que algo melhor está por vir. Isso. Por isso que Paulo fala, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Ou seja, tudo isso que acontecer, mas lá no fim nós temos a eternidade com Deus, né? Então, é isso que a gente tem que estar compreendendo, ficar claro para nós. Até tem um autor que fala assim, por isso tem esse nome, é Apocalipse, né? Senão ia falar assim, o livro obscuro. Não é o livro obscuro, não é o livro dos enigmas. Dos mistérios. Livro dos mistérios. Não, é revelação. E é os servos, quer dizer, você não precisa ser pastor, bispo, não. Arcebispo, quer dizer, é para os servos, quer dizer, é para todo aquele que tem boa vontade de servir a Deus. Com certeza. Tanto vamos dizer assim, o livro ele é do Senhor Jesus, ele mesmo traz essa revelação para João. Só que não é uma revelação, vamos dizer assim, como a gente vê em alguns casos, pessoas místicas que tiveram uma revelação, tal. Não, essa revelação, o Senhor fala assim, é uma revelação coletiva, porque é para a igreja. Isso. João, não é só para você. Isso. Né? Você é bonzinho, tá, mas você não é o cara. João escreve. Ele escreve porque... Então, na verdade, João é um menino de recado. Isso, exatamente. Porque ele vai trazer esse recado para a igreja. Logo ali no início, né, professor, no capítulo 1, versículo 4, diz assim, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Né? Então, esse é o objetivo, é de Jesus e é para a igreja, não é para uma pessoa. Até essa questão da autoria, existe torna uma discussão, quer dizer, eu vi que assim, o que predomina mais é a ideia que o João que escreveu o Apocalipse é o próprio João que foi discípulo de Jesus. Essa é a ideia mais aceita. Mas eu acho que isso é secundário, pastor. Eu entendo assim, Apocalipse ele é um pouco diferente no seguinte sentido. Você pega lá cartas paulinas, às vezes o Paulo escreve lá, traga o meu casaco que eu esqueci, coisas bem pessoais, né? Sim. Mas aqui é diferente, quer dizer, aqui é como se realmente o autor fosse um escrivão, digamos assim. Certo. Eu me lembro que quando eu fiz a minha tese de doutorado, em 89, ainda não tinha, como hoje, a facilidade, a gente tinha que fazer a versão final numa máquina IBM. Então, você pagava uma pessoa para escrever, depois que você já tinha feito tudo e corrigido tudo, né? Então, eu acho que João aqui equivale àquelas secretárias daquelas máquinas IBM, e cobravam uma fortuna por uma página daquelas, né? E não podia errar, porque para corrigir não tinha como, né? Então eu vejo assim, João, ele é um escrivão, na verdade, né? Quer dizer, ele vai obedecer exatamente a mensagem que chega. Eu vejo que aqui a gente pode até comparar com o nosso sistema de cartas e correios, quer dizer, quando você tem uma carta, o que é importante? Quem enviou a carta, a mensagem da carta e o receptor. Quem é o carteiro? Não, eu acho que aqui na verdade, né? Ele é o anjo, o office boy. Né? Quem é o carteiro e quem foi o redator do texto, isso é secundário. Então aqui é Jesus, e é um Jesus, a gente vê lá em Apocalipse 1,17, né? Que é lógico que João vai ter esse encontro com Jesus, diz assim, e quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temais, eu sou o primeiro e último. Ou seja, aquele Jesus dos evangelhos, na sua natureza é o mesmo Jesus, mas aqui ele aparece de uma forma. João, que era um cara corajoso, que esteve aos pés da cruz, que não fugiu, o único tipo que não fugiu. Quer dizer, é tão forte essa visão que o homem empacotou, né? Literalmente. E aqui eu fico pensando, tem gente que fala assim, não, quando eu encontrar com Deus eu vou dizer isso, vou perguntar isso, você não vai falar nada, meu amigo. Não. Se você parar de pé... Então, aqui é uma visão, né? Dentro de uma visão de um Cristo glorificado, realmente. Então, tem alguns autores também, né, professor, que falam assim que o livro de Apocalipse, ele é um livro que vai nos levar à adoração. Porque você vai conhecer um pouco mais do Senhor, vai saber quem Ele é realmente, e aí então vem a adoração, que Ele está à frente de todas as coisas, né?
Agora, o senhor falando da máquina IBM e tal, só para lembrar os irmãos, é interessante, né? É uma máquina desse tamanho, assim, é pesada. Mas é um detalhe interessante em relação ao livro de Apocalipse, né? Que eles eram feitos em pergaminhos, né? E esse pergaminho do Apocalipse teria quase 5 metros, o rolinho, né? Então imagina ele escrevendo ali, né? Aqueles rolinhos, né? Quase 5 metros de extensão, que era o livro de Apocalipse, né? O que eu acho fantástico, pastor, veja bem, uma prisão lá numa ilhazinha, lá num lugar perdido, né? Um homem lá no lugar escuro, talvez esquecido, né? Quer dizer, mas Deus aparece para ele em toda a sua glória ali. E aquele material desses modestos pergaminhos, humildes pergaminhos, chegam hoje, estão aqui na nossa Bíblia, quer dizer, Sim. passado praticamente 2000 anos, que coisa fantástica, né? A preservação deste material, né? É porque assim, prenderam e limitaram, vamos dizer assim, fisicamente a João. Mas João, ele até inicia que ele se encontra em espírito. Quando ele está andando em espírito e em verdade, aí ele tem essas revelações do Senhor. Ou seja, muitas vezes nós ficamos tristinhos, magoadinhos com situações, porque agora eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque estamos limitados, enfim. Mas João, se ele olhasse por esse lado, ele fala assim, ele está numa ilha, quer dizer, não tem como ele escapar daquela ilha, né? Ele está dentro de uma prisão. Provavelmente, alguns dizem que talvez até ele poderia sair um pouquinho, dar uma andada por ali, mas ele era um prisioneiro. Mas mesmo nessa situação, ele se abriu para a revelação do Senhor. E ele recebe uma bela revelação, uma fantástica revelação. E nessa revelação, logo que nós temos esta apresentação, e ainda no versículo 1, pastor, aqui existe algo que já foi motivo assim, de chacotas para os cristãos, né? Já desde a época de Pedro, né? Contemporâneo de João, que diz assim, né? Revelação das coisas que brevemente irão acontecer. Sim. Né? Então, e lá no versículo 3 diz assim, porque o tempo está próximo. Então, assim, a ideia que já ficava nesta época em que este material foi escrito é que estava para acontecer, né? E hoje, passado 2000 anos, muitas coisas já se cumpriram. Sim. Na próxima semana, quando nós falarmos da carta à igreja de Éfeso, né, quer dizer, aquele remover do candeeiro, aquela ameaça aconteceu. Né? Hoje ela se cumpriu literalmente. Então, quer dizer, muitas coisas aconteceram, mas muitas coisas ainda não aconteceram. Mas eu achei importante lembrar aqui, então, né, que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né, pastor? Também. Né? Acho que é preciso entender isso em Apocalipse. Né, que Deus não usa cronômetro. Né? Eu creio, professor, realmente o senhor tocou num assunto aí, que eu creio ser o grande problema e a grande confusão em relação ao livro de Apocalipse. Né? Pois essas formas, tem algumas formas de abordagem que eles querem ter assim uma certeza da data e tal, e isso só pertence a Deus. O próprio Jesus disse, né, o dia e a hora só pertence a Deus. E Pedro, em 2 Pedro 3,8 diz assim, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quer dizer, Deus não usa relógio como nós. Tanto é que nós temos a palavra cronos, que no grego que é tempo, ou podemos até falar o cronômetro, o relógio e tal. E tem o Kairos. O Kairos extrapola a dimensão, né, do tempo, do espaço e tal. E esse Kairos é o tempo de Deus. Ou seja, Deus anda pelo o tempo da oportunidade. Né? Ele anda pelo relógio dele, não pelo nosso. Né? Talvez, eu vejo assim, pastor, as pessoas muitas vezes falam assim, vamos pular essas 7 cartas, vamos entrar direto naquela parte mais agitada, que fala do trono, das 7 trombetas, né, e de todo aquele... a Batalha do Armagedon. Muitas pessoas assim se atraem até pelo toda. É um livro que tem muita ação, né? Mas mas as 7 cartas, sim, por quê? Porque o livro de Apocalipse, né, pelo menos em 2 lugares, eu vi que a mensagem de Jesus é dedicada às 7 igrejas. Então, quer dizer, não é algo que você vá pular. Então, se você se quer ler Apocalipse, comece com as 7 cartas. Por quê? Né? Elas são importantes, porque se houve uma dedicatória, né? Porque é muito comum assim, às vezes a pessoa escreve um livro e tem uma dedicatória na pessoa, às vezes a pessoa até já falecida, que não tem nada a ver com o livro, é apenas uma lembrança. Né? Mas aqui não, aqui há uma dedicatória a essa carta e ela entra, né, também, né? E apesar que e quando ele fala brevemente aqui são coisas que já estão acontecendo. Vamos ver que nas 7 cartas muitas coisas são literais, que estão literalmente acontecendo. Jezabel está lá, né, representada, né? Balaão com a sua doutrina e muitas coisas. Então esse brevemente também inclui, além de ter um tempo muito longo para nós,
mas também coisas que já estão acontecendo. E é assim, né, professor? Se a gente pula, vamos dizer assim, como o senhor falou, e vai já por final do texto lá e tal, nós não vamos entender as orientações que foram dadas às 7 igrejas. Essas orientações são dadas para que, quando estas coisas acontecerem, eles estejam firmados, né, estejam fortalecidos. Nós vemos, né, depois nós vamos ver o contexto histórico, que algumas coisas não aconteceram, né? Tanto é que, assim, John Stott, no seu livro, que ele fala sobre o Apocalipse, ele coloca assim que ele encontra nessas 7 cartas 7 marcas de exortações. Jesus está dizendo, olha, busquem estas coisas, né? Então, cada igreja teria um aspecto, né? Então, por exemplo, ele coloca assim, o amor, né? Em Éfeso, nós temos que buscar o primeiro amor. Nós temos que buscar perseverança como Esmirna, nós temos que buscar termos uma firmeza, né, como Pérgamo, santidade como Tiatira, uma autenticidade como Sardes, um empenho missionário como Filadélfia, e o fervor, né? Até Laodiceia tinha um certo fervor, né? Então, na verdade, e até tem uma autora que ela fala assim, que o cristianismo ele vai fazer a diferença, né? Só que ele não vai destruir aquela realidade. Então é isso que o Apocalipse fala, né? Olha, nós temos aqui, Jesus ele vai fazer a diferença, mas infelizmente ainda terá uma realidade de destruição, de morte e tal. Essa realidade, o próprio ser humano, pelo seu egoísmo, que vai dar ouvido ao inimigo com mais fervor, vamos dizer assim, né? E vai se abrir, né, para o mal, né, de uma dimensão que a gente não pode nem imaginar. Se a gente acha que o negócio está ruim, a gente não pode nem imaginar quando houver uma abertura para toda a dimensão do mal que existe realmente, né, que será o grande contra-ataque, vamos dizer assim, do inimigo, tentando espernear no último momento, né? Como nós vamos abordar nas próximas semanas as 7 cartas, eu falei que o livro de Apocalipse é dedicado às 7 igrejas. Eu vou até aqui ler, pastor, né? As passagens que isto é dito literalmente aqui, né? Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, diz assim: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, quer dizer, ele já entra falando aqui, né? Está focando as 7 cartas. Aliás, quando ele fala aqui 7 espíritos, né? Aí eu fui atrás disso, pastor. Ele aqui é uma referência a Isaías, capítulo 11, versículo 2, onde fala assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aliás, para entender Apocalipse sem o Antigo Testamento... Não, principalmente o livro de Daniel. E a ideia também dos 7 espíritos aí, alguns eles comparam, né, com a fornalha lá de Daniel, né, dos amigos de Daniel foram lançados, que ela foi aquecida 7 vezes mais, né? Então, não seria literalmente 7, né, mas uma intensificação da ação de Deus, do Espírito de Deus, da Trindade excelsa. Então, por mais que o mal se intensifique, há uma intensificação muito maior da parte de Deus. Isso, né? É importante lembrar também, né, que por que a igreja é importante para Cristo? Ela é tão importante que Cristo habita no meio da sua igreja. Sim. É o que está aqui em Apocalipse, no capítulo 1 também, né? Nos versículos 12 e 13, nós lemos assim: E virei-me para ver quem falava comigo. É Jesus que tinha se apresentado, né? E virando, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então, quer dizer, ele viu, né, assim, Jesus entre os 7 castiçais. Então, o que é candeeiro, né, e castiçal, né? Eu até procurei essa palavra para trazer para vocês aqui, né? Candeeiros e castiçais são utensílios de formas variadas destinados a produzir luz, alimentados por algum combustível. O castiçal possui apenas um lugar para colocar a vela, lâmpada ou combustível. E o castiçal possui 2 ou mais. Quando fala em castiçal, é só lembrar da menorá, que é um dos símbolos do Estado de Israel, que são 7. Né?
aquele castiçal. Então, quer dizer, aqui a palavra diz assim, quer dizer, a igreja é tão importante que Jesus habita no meio, está entre nós. Sim. Né? Ele habita entre nós, Jesus. E ele é o combustível que faz com que essa luz brilhe. Isso. Então, sem ele, por mais que tenha a aparência do castiçal, do candeeiro, não terá o combustível, né? Então, o livro de Apocalipse aqui, né, professor, essas 7 cartas, por isso que é importante, tem alguns autores que colocam assim que aqui nós temos uma defesa da igreja como corpo de Cristo, não como instituição. Perceba bem o que nós estamos colocando. Igreja, corpo vivo de Cristo. Né? E por quê? Porque algumas pessoas dizem que o Senhor ele se manifesta através da sua igreja ao mundo. Então Deus se manifesta através da sua igreja para este mundo. E aí há um autor que ele fez uma comparação assim, pegando João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, o seu Filho. E ele diz ainda, né, no texto dele, que Deus continua amando este mundo de tal maneira que se revela através da sua igreja. Então ele deixou a sua igreja para que o mundo conheça o seu amor. Né? Então, por isso que a carta de Apocalipse ele vai falar assim, olha, é a igreja, né? Esse é o princípio de Deus, né? Então eu tenho que estar inserido na vida da igreja, nessas dimensões que essas cartas, cada uma com suas características vão apresentar, mas eu tenho que me manter fiel realmente à pessoa do Senhor Jesus. Bom, pastor, já encerrando, né? Para quem nos assistiu hoje, nós vamos a partir de agora, né? Agora sim entrar igreja a igreja, carta a carta, né? Sim. E nós gostaríamos que vocês, então, nos acompanhassem nas próximas semanas. Nós vamos nos aprofundar em cada igreja. E não pensem vocês que o fato desse material ter sido escrito há cerca de 2000 anos, que ele não tem nenhum valor para nós hoje. Muito pelo contrário, né? Nós veremos que todos os problemas e virtudes daquelas igrejas estão presentes hoje entre nós. Então nós temos muito que aprender. Né? Então convidamos vocês que nos assistiram hoje, né, a iniciar uma caminhada, né? Uma caminhada conhecendo essas 7 igrejas, que também será uma maneira de nós nos conhecermos melhor. Isso, né? Como igreja. Então o desafio é leia o livro de Apocalipse. Hoje nós temos várias traduções, de repente alguma tradução te ajude a ter uma clareza um pouco melhor, porque muitas vezes até essas traduções mais antigas tem umas palavras mais complicadinhas e tal, mas enfim, a importância de ler a palavra, ler, ouvir e obedecer. Só nisso aí você já estará sendo bem aventurado, será extremamente feliz, tá? Que Deus abençoe, né, professor? E aí no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre a carta à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso. Muito bom, tá? Não perca. Deus abençoe. Fique na paz. Amém.